Vamos lá, então. This meeting is being recorded. Foi no início do século XIX que foi teorizado o elétron. E por volta, foi em 1925 que foi definido a ideia de que o elétron tem um spin, ou seja, ele tem um movimento angular intrínseco e, perdoe-me os cientistas, mas é como se ele girasse e como se fosse, perdoe-me a metáfora, mas um peão que tivesse um ímã, né, e que tivesse um movimento que é, ao mesmo tempo, em volta do átomo e em volta dele mesmo, né? E eu sei que essa é uma metáfora não muito boa, mas o spin, ao longo desse tempo, desde 1925 até hoje, ele os cientistas conseguem manipulá-lo, ao ponto até mesmo de conseguir gerar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica também, ela é diferente. E eu estou hoje aqui, no Destaque em Física de hoje, para entrevistar os cientistas Rodrigo Torrão Vitor, que era do CBPF, quando foi o principal autor dessa pesquisa publicada na revista Nature há pouco tempo, e o Dr. Luiz Sampaio e o Dr. Flávio Garcia, também são do CBPF, e é uma pesquisa muito interessante, onde se utilizou a luz para controlar essa, vamos dizer assim, corrente elétrica, corrente de spins, né? A partir de uma monocamada de um material. E para isso eu queria entender um pouco de vocês, desde quando começou essa teorização sobre o elétron e até mesmo sobre o spin, né? E a gente está no ano que comemora, né, as descobertas da mecânica quântica, né? Eu gostaria de saber de vocês como foi a evolução, né, dessa manipulação do spin até chegar nessa pesquisa incrível que vocês conseguiram publicar na revista Nature. Bom, Roger, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que a gente está bem feliz de poder compartilhar nosso trabalho com a SBF, com você. Sim, o trabalho contou com nós três, mais um grupo de pesquisadores só contextualizando um pouco antes, um grupo de pesquisadores da UNB e também um grupo de pesquisadores da PUC-Rio, aqui do Rio de Janeiro, e da UF. Na UF, uma pessoa da UF. Então, é uma colaboração 100% brasileira, todo mundo que participou desse trabalho. Eu só queria fazer uma correçãozinha, que não é Uhum. Nature, é Nature Communication. Tem uma Ah, diferença ok. considerável nível entre as duas revistas, né? Uhum. Então, a gente tem que ser justo. Para a gente é um grande paper, eu acho, mas não chega a ser uma Nature. De qualquer forma, mas é uma Nature Communication 100% brasileira, 100% feita aqui no Brasil, o que eu acho que é um desafio além do que publicar uma Nature né, normalmente. Voltando à tua pergunta sobre a ideia do spin, o spin é uma coisa quântica, né, eminentemente quântico. Ele é basicamente uma, uma sei lá, o ímã, o ímã mais fundamental que a gente conhece, né? O ímã do elétron, e como esse ímãzinho, né? É uma propriedade intrínseca ao elétron, faz do elétron um ímãzinho, e como esse ímã se organiza e como ele se propaga no material, a gente faz criar essas coisas que a gente está conseguindo manipular, que a gente propõe nesse artigo manipular com luz e com corrente elétrica e outras coisas, usando esse ímã, né? Não mais o elétron se movendo no material, não mais uma corrente elétrica, mas sim uma corrente que a gente chama de corrente de spin. É como se esse spin pulasse de um elétron para o outro
e chegasse até uma extremidade do material. É um pouco essa a ideia da corrente, que a gente chama corrente pura de spin. Acho que o Torrão pode falar um pouco melhor, ele que foi o principal nome do trabalho, foi a tese de doutorado dele, então eu acho que ele pode dar uma ideia um pouco melhor. É, bom, um adendo a isso que o Flávio falou, normalmente quando a gente escuta de ano da quântica, da ciência quântica, pensa-se que está muito relacionado a emaranhamento quântico ou a computação quântica, mas também tem outros lados da física quântica que são importantes e até mais próximos do dia a dia. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que destacar nesse trabalho é a proximidade com a possibilidade da utilização do que foi obtido nessa pesquisa para aplicação já próximo em dispositivos, em celulares, em computadores, e de fato gerar alguma alteração no que a gente tem de tecnologia. Dito isso, pode falar? Sim, não essa aplicação é muito interessante, né? Porque é, a possibilidade de criar essa troca de energia entre spins, né? É, pode ser miniaturizar, reduzir o tamanho dos dispositivos eletrônicos, né? Ainda mais. Exatamente. Na verdade, a espintrônica, de maneira geral, a gente costuma dizer que ela vem para tentar otimizar ou avançar ainda mais na eletrônica atual. Uma das coisas que a gente usa como parâmetro para explicar por que é necessária a espintrônica é justamente porque os dispositivos que a gente usa hoje nos computadores e celulares, eles estão reduzindo muito de tamanho porque eles são basicamente feitos a partir de um componente chamado transistor. Esse transistor que permite você usar como uma codificação binária de 1 e 0 e transformar a corrente elétrica que passa nele em informação. Com espintrônica, você não vai ter o uso só desse 1 e 0 da corrente, mas você também vai ter o uso da outra propriedade fundamental do elétron, que é o spin. Então você vai poder ter corrente passando ou não passando, e a corrente passando ela pode ter, por exemplo, um spin para cima ou para baixo, que a gente chama. Então a gente tem mais grau de liberdade, sendo assim a gente vai poder codificar essa informação de uma maneira mais eficiente. Certo. E, Uma coisa, aham. Sim, sim, uma Luiz. coisa interessante, Torrão, que você pode destacar é sobre o tamanho, né, dos sistemas que foram estudados nessa pesquisa, né? Então, são sistemas em que tem camadas atômicas, né, em que esses efeitos interessantes são observados. Você poderia falar um pouco sobre isso? É isso que eu ia perguntar, professor, também, porque são monocamadas de disulfeto de molibdênio, né? Com uma camada que pelo que eu entendi, não ela é isolante, isso, que é isolante de granada de ferro de tírio, né? Um sanduíche desses dois materiais, né? Então, os sistemas que a gente trabalha, eles são um material ferromagnético, que é a granada de ítrio-ferro. Esse material, em geral, ele tem cerca de dezenas de nanômetros, e sobre ele a gente coloca uma camada que a gente chama, mas é uma tricamada atômica, ou seja, são três átomos, desse disulfeto de molibdênio. E aí, sim, esse vai ser uma camada bem fininha, da ordem de átomos somente, que vai sobre a granada de hidroférro. E aí, a conversão do que a gente chamou no início da conversa de corrente de carga em corrente de spin ou vice-versa, ela vai se dar pela interação do material ferromagnético que está embaixo com essa monocamada desse material que a gente chama de calcogeneto de metal de transição. E é um material bidimensional, né, Vitor? Quer dizer, ou seja, como o grafeno, ele é só tem duas dimensões, propriamente dito, né? Isso.
Ele é um material considerado bidimensional e ele tem uma estrutura bem próxima do grafeno. A diferença é que em um dos sítios, o grafeno tem dois sítios e os dois são carbonos. Esse material tem dois sítios, vai ser o MO, o molibdênio, e o outro sítio vão ser dois átomos de enxofre, sanduichando esse átomo de molibdênio. Né? E explica uma coisa, como a pesquisa teve participação do CBPF, da PUC-Rio, da Universidade Federal Fluminense, né, UFF, e da UNB. Como foi o processo de produção dessa experiência? Pô, Bom, Foi utilizado, por exemplo, aquela espectroscopia. Nossa, hoje eu estou comendo as palavras. Espectroscopia Raman, né? Que é uma coisa que o Brasil tem e um grande destaque, uma série de outras ferramentas para se formar essas duas camadas, né? então, o trabalho teve início durante, na verdade, o meu mestrado no CBPF, onde eu comecei a crescer o primeiro material que fica embaixo, que é a granada de trio-ferro. Essa granada de trio-ferro, ele é um material bem complicado de se crescer, de se sintetizar, porque ele precisa estar muito ordenado para apresentar as propriedades magnéticas que a gente precisa. Então, ao final do meu mestrado, que foi quando a gente conseguiu crescer esse material, a gente começou a pensar em outros materiais para acoplar essa granada e começar a estudar essa combinação de materiais. E nessa intenção de estudar esses dois materiais acoplados, a gente começou a colaboração tanto com o Vitor da PUC quanto com o Jorlande da UNB e seus respectivos alunos, para crescer esses materiais bidimensionais sobre a granada de trio-ferro. E aí começou um extenso trabalho de caracterização, tanto do material ferromagnético quanto do material bidimensional em cima. Aí tanto caracterizações físicas como Raman, como você citou, quanto caracterizações de spintrônica, de fato dessa conversão de corrente de spin em corrente de carga. E, E rapaz, aí, posterior, pode falar. só para ser justo com todas as colaborações. E aí, Aham. posteriormente, quando a gente já tinha uma ideia melhor com os resultados em mão, a colaboração da UF com o Márcio, a gente conseguiu explicar e mostrar mas explicar os nossos resultados através dos cálculos teóricos dele. Aham. Rapaz, me explica uma coisa também com relação parece que o formato do, do, da monocamada de disulfeto de molibdênio, que é em formato triangular, é isso? Tem um papel importante nesse, nessa, E, e, nessa utilização da luz para estimular a corrente de spin. Acho que o Victor posso, travou. eu posso falar no lugar dele, o Luiz? Claro. Aham. Então, de fato, Ele voltou. Torrão? da forma como foi crescida, quem cresceu esse disulfeto de molibdênio foi o Hansa, lá na PUC, é um paquistanês que fez doutorado lá na PUC. Depois ele veio aqui para o CBPF, passou a trabalhar comigo também, né, com a gente aqui no grupo, crescendo esses disulfetos de molibdênio por uma técnica que chama PSCVD. E essa técnica faz com que cresça naturalmente nesses triângulos. Aí, quando esses triângulos são ricos, quer dizer, na verdade, quando o ambiente de crescimento é rico em enxofre, a terminação, ou seja, esses triângulos terminam em enxofre, que dá um caráter a essa terminação bem específico, que a gente, no nosso jargão, a gente chama de terminação tipo zigue-zague. Sim, não vem muito ao caso explicar, mas é uma termina, ou seja, os últimos átomos dessa monocamada são enxofres que têm uma organização bem específica. Isso confere ao material, e o fato dele ser bidimensional, tudo isso, confere a esse material uma propriedade muito interessante,
esse material, como você já falou antes, ele é um semicondutor. Normalmente, ele é um semicondutor. Só que você pensa no triângulo, nas bordas do triângulo, ele tem um caráter condutor, ele tem um caráter metálico. Ele funciona como um fio, né? Como um fio condutor desse que a gente conhece por aí. Tem esse caráter metálico. O grande bacana do trabalho, na minha opinião, foi a gente conseguir separar as contribuições e o porquê existe esse efeito espintrônico, tanto na fase semicondutora como na fase metálica. E fazer um ajuste fino de como ajustar a contribuição semicondutora e a contribuição metálica disso tudo usando luz. Então, a gente usando a luz com uma cor, né, com um comprimento de onda bem específico e modulando a intensidade dessa luz, a gente consegue modular essas duas contribuições. Modulando essas duas contribuições, a gente consegue aumentar o efeito espintrônico observado e o efeito que tem todo esse interesse que o Torrão e o Luiz já falaram, é, é, aumentando ele ou diminuindo e mesmo zerando esse efeito. Então, esse foi todo o achado do paper, né? Isso foi uma colaboração assim, muito profícua, muito interessante entre esses grupos, né? Porque um cresceu molibdênio, nós crescemos e analisamos todo o sistema. O Márcio Costa, lá da UF, ele fez as contas de uma forma bem bacana, ficaram bem legais as contas dele. E o Jorlando também cresceu o disulfeto de molibdênio com uma outra característica e também deu uma interpretação, deu um insight muito legal sobre a aplicação da luz. Então foi uma coisa, assim, foi um acaso interessante que fez com que esse paper tivesse o sucesso que teve. Tem alguma coisa para acrescentar aí, Luiz? Na verdade, não. Acho que foi bem claro. Foi bem claro. É. Esse formato de triângulo me fez lembrar um texto que a gente publicou em julho do ano passado, do cientista Rodrigo Aroca, e acho que ele estava indo para o CBPF na época. Ele estudou, Ele ainda está vindo, infelizmente ele ainda não chegou aqui ao chegou, CBPF. que falava de fractais, e os fractais tinham também um triângulo. é, Propriedades diferentes em cada parte do triângulo, né? Mas isso é um outro triângulo e são fractais, É, né? Não tem Uma relação. coisa, talvez, que pode ser adicionada, né, é que nesse trabalho, né, diferente de muitos trabalhos feitos em sistemas bidimensionais, é que aqui, né, a gente mostrou que a borda, no caso dos triângulos, tem um papel super importante para o efeito final que é observado. Então, isso, né, trouxe uma novo olhar, né, para os sistemas bidimensionais. é, tem toda a razão, Luiz. É isso. É um pouco como você começou falando, Roger, e o Torrão também. Então, a gente tem uma coisa que chama corrente de spin. Essa corrente de spin ela é transformada em corrente de carga no, no disulfeto de molibdênio. Só que essa transformação, os mecanismos associados a essa transformação são bem diferentes do que acontece na borda, né, que tem esse caráter metálico, do que acontece no centro. Isso, como o Luiz acabou de falar com toda a propriedade, ressalta a importância da gente olhar os dois lados. E é isso, a gente com a luz a gente consegue controlar a borda, controlar a fase metálica, controlando a borda, a gente consegue controlar o efeito macroscópico, que é essa transformação, essa conversão de spin em carga. Então, esse eu acho que é o grande barato do trabalho. Eu queria fazer um comentário, eu acho que passou desapercebido, o quão penoso foi fazer esse trabalho. Penoso não, na verdade, foi uma grande satisfação do começo até a publicação do paper, tudo isso foi uma grande alegria no final das contas, não no final, durante todo o processo, mas foi um processo longo. O Torrão falou muito bem, tudo isso começou
Quando é que você entrou no mestrado mesmo, Torrão? São vários anos, Ah, né? Ao longo de 5 anos esse trabalho foi feito, eu diria. Seis? eu diria um 6 pouco anos? mais. 6, é. Começou 6 anos. no início do meu mestrado, quando eu comecei a crescer o IG, né? Que foi Isso. a parte de baixo. Então, Começou, 6 anos. começou mais de 6 anos, né? Você já está 1 ano na França, então foi há 7 anos esse trabalho. Primeiro crescendo o IG, depois a gente botando trianglinhos e vendo como os trianglinhos preenchendo aquele IG, o comportamento de um efeito que chama spin pumping evoluía, depois veio a ideia da luz, de controlar a fase metálica usando luz. É, Tudo isso, cada passo desse processo foi um processo que não foi simples, que, né, muitas vezes a gente teve que virar à noite trabalhando, que a gente teve. E depois a gente submeteu para a revista. O Torrão já tinha até ido para a França quando nós submetemos para a revista, e as brigas com os editores e referentes também foi uma coisa complicada que levou quase 1 ano, né? Originalmente o paper foi submetido em maio de 2024, foi aceito dia 30 de abril agora, dia 30 de março, desculpa, desse ano. Então, aí foram 10 meses de discussão e fez com que o paper ficasse bem melhor, inclusive, essa interação com os referis e com o editor. Então, Que ótimo. ressaltar só, a, a física é feita muitas vezes, sobretudo a física experimental, muitas vezes de muito suor também, não é só. Sem dúvida. Tem que ter inspiração, mas tem que ter muito, muito trabalho. Uhum. Torrão, Torrão e E, todo mundo, todos os outros do trabalho, né? E Torrão, como você vê, por exemplo, você acredita que você vai continuar trabalhando nessa pesquisa? Quais são os próximos passos que essa pesquisa proporcionou a você? Bom, diretamente na pesquisa, eu acho que é mais para a continuação para o Flávio e para os futuros alunos dele de doutorado, de mestrado, mas eu vou estar sempre à disposição para ajudar e com certeza essa pesquisa abriu muitas portas para mim, né? Então foi um trabalho bem relevante, publicado numa revista boa, então eu acho que isso sempre acaba abrindo portas para gente. Hoje na França você está no Albert Ferret Isso. e você está trabalhando, estudando em que área agora? Qual É, a, eu, a conti- área de eu, pesquisa? conti- Eu continuo trabalhando com spintrônica, só que agora não tanto com materiais bidimensionais, são outros sistemas. E aqui, basicamente, eu estou trabalhando com o efeito inverso do efeito que a gente no Brasil, que eu trabalhava no Brasil. Lá no Brasil, a gente costumava fazer muito experimento de bombeamento de spin, onde você tem um material ferromagnético, você coloca ele na condição de ressonância e ele injeta a corrente de spin no material e esse material vai transformar a corrente de spin em corrente elétrica. Aqui eu faço o oposto. A gente injeta uma corrente elétrica num material e essa corrente elétrica no material vai ser transformada em corrente de spin e vai interagir com o material ferromagnético embaixo. Então, fundamentalmente é um efeito recíproco, mas é só um mecanismo diferente para continuar estudando as mesmas propriedades, continuar investigando essa conversão de corrente de carga em corrente de spin e corrente de spin em corrente de carga. Tá ótimo. Muito obrigado, então, pela entrevista a todos vocês. A pesquisa estará na descrição deste vídeo no YouTube e também haverá um texto para ser publicado no boletim SBF. Muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço a Obrigado, vocês. obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roger. Obrigado pela oportunidade.